Nós promovemos Vila Nova de Cerveira e procuramos estabelecer contactos. Quando cheguei ao quartel às 9 horas, eu encontrei a porta fechada e perguntei o que é que se passava. Temos que dar os parabéns aos nossos empresários, às nossas indústrias. Não temos qualquer notícia, temos questionado a GNR. Estes resultados enquadram perfeitamente num outro dado que também é muito importante para nós. Deste tipo de material vai para um forno de fundição e perde-se o rastro imediatamente. Eu penso que não só Vila Nova de Cerveira, mas todo o Vale do Minho e, por conseguinte, Portugal tem a ganhar com este estreitamento de relações. É uma aposta em diversificar as nossas ofertas. Correu muito bem, todas as atividades foram muito concorridas. Enquanto houver um desempregado, é um drama. Boa tarde, bem-vindos à grande entrevista. Continuamos hoje a série de entrevistas que a Rádio Vale do Minho está a fazer com os presidentes de Câmara de cada Câmara Municipal no Vale do Minho, 3 anos depois de terem sido eleitos e a 1 ano das próximas autárquicas. É chegada a hora de conversar, de perceber o que está feito, do que falta ainda fazer. O nosso convidado de hoje é Fernando Nogueira, presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira. Em 2013 fez história, foi eleito como independente, com 45,1% dos votos. Fernando Nogueira roubava a Câmara ao PS, que era então a segunda força mais votada, com 40,5% dos votos. Sr. Presidente, boa tarde. Antes de mais, o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Avanço desde já com a primeira questão. Que balanço faz dos últimos 3 anos à frente da Câmara de Vila Nova de Cerveira? Antes de mais, boa tarde. Obrigado à Rádio Vale do Minho por esta oportunidade de falar para o auditório dos Alto-Minhotos, em especial, mas para todos aqueles que, eventualmente e casualmente, nos possam também estar a ouvir. É sempre um gosto falar com as pessoas e para as pessoas, e daí o meu agradecimento à Rádio Vale do Minho. Objetivando e respondendo à sua primeira questão, diria que estes 3 anos foram anos, obviamente, de muito trabalho. Todos os anos para os autarcas são difíceis, mas este mandato já previamente estava anunciado que iria ser um mandato naturalmente mais difícil que muitos dos que o antecederam, por várias razões, por contexto económico-financeiro que o país atravessava de muita complexidade e que ainda hoje se verifica, apesar de haver aí alguns eventuais sinais de retoma. A sombra da Troika, mais uma vez presente na entrevista. Sempre, infelizmente, e ressente-se a todos os níveis, desde os níveis mais elevados a nível nacional, até ao nível das autarquias, câmaras municipais, freguesias e na vida comum do cidadão. Mas também um ano, ainda por cima, um mandato, curiosamente, de transição de ciclo de apoios comunitários. Terminava um quadro comunitário, que era teoricamente em 2014, iniciava-se um novo ciclo de programação de financiamentos, que era o Portugal 2020, que teoricamente devia iniciar em 2014 e terminar em 2020, e o que é verdade é que estamos à entrada de 2017 e, portanto, ou seja, precisamente a meio desse ciclo de programação e de financiamentos comunitários, e podemos dizer que ainda não arrancou. Está agora a dar os primeiros passos, a aparecerem candidaturas que começam a ser aprovadas, mas ainda não têm contratos. Já lhe chamam 1723, não é? Exatamente. Eu diria, seria mais apropriado, provavelmente 1723, aí sim, aí penso que poderá ser bem contextualizado. O que quer dizer que o período de 2014-2017, finais de 2016, foi um ano em que, efetivamente, tivemos que viver à míngua de fundos comunitários. E, como todos sabemos, o país, mas as autarquias em especial, nestes últimos 4, 5 mandatos autárquicos, viveram muito sustentadas nos fundos comunitários. O nosso país deu um grande salto nas mais diversas
vertentes, mas muito também, e tem que ser dito, à custa dos apoios comunitários. Faltando esses, assim de um momento para o outro, é evidente que as autarquias ressentiram-se logo. E Vila Nova de Cerveira também ressentiu esses efeitos, como é óbvio. Mas é um balanço positivo aquilo que faz? Contextualizando em Vila Nova de Cerveira, nós, quando nos propusemos ao eleitorado, não fizemos promessas, fizemos compromissos. Os compromissos com os cerveirenses foi trabalhar olhos nos olhos com os cerveirenses, resolver os problemas de proximidade dos cerveirenses, não fazer obras megalómanas. Optámos por dar continuidade às obras que estavam a ser executadas, estavam em fim de execução, iniciamos aquelas que considerávamos importantes, fizemos uma obra grande, efetivamente, para a nossa dimensão, que foi a remodelação da piscina municipal, que nos custou mais de 2 milhões de euros, ou cerca de 2 milhões de euros, 2 milhões, mais 1.000 euros, menos 1.000 euros, com um grande esforço da autarquia. Tivemos um financiamento de cerca de 1.100.000, 1.200.000 euros, portanto foi um grande esforço, foi a grande obra deste mandato. Presidente, em súmula, é um balanço positivo? Na minha opinião, é um balanço muito positivo que nós fazemos. É evidente que juiz em causa própria, por vezes, desvirtua. Os cerveirenses, melhor que eu, com certeza, se poderão pronunciar e vão ter a oportunidade de se pronunciar relativamente daqui a pouco tempo. Eu disse que tem feito história e fez história. O que é ser-se um autarca independente? Em conversa de bastidores, não resisto a dizer, que disse-me há pouco que não é de esquerda nem de direita, tem que ser um autarca ao centro, tem mesmo de ser um autarca suprapartidário quando se é independente. Eu acho que quando se é independente, e mesmo quando não se é independente, devia ser essa a tendência. Nós, quando concorremos, e eu já fui autarca noutras circunstâncias, quando concorremos, eu também já dizia isto, é que temos que ser partidários, quando se está por um partido, no dia das eleições. No dia seguinte, temos que trabalhar, no caso, para todos os cerveirenses e por todos os cerveirenses e com todos os cerveirenses. Os partidos deviam ser esquecidos no bom sentido da palavra, e o nosso partido tem que ser o nosso conselho e os nossos problemas. E é isso que nós procuramos fazer com este nosso mandato, até por uma razão muito mais importante, é que quando nos propusemos ao eleitorado, propusemos com uma equipa, eu digo, quase que não é multidisciplinar, ou seja, pessoas dos mais diversos quadrantes, com as mais diversas sensibilidades políticas, com as mais diversas sensibilidades em termos de sociedade, e isso também nos permite trabalhar mais desapaixonadamente e termos aquilo que nós, qualquer autarca, mas também qualquer decisor, precisa de ter pessoas que vão dando conselhos, que vão chamando a atenção desapaixonadamente e não estar a olhar para o partido a dizer hoje está o meu partido no poder, temos que seguir estas regras, podemos não concordar, mas é isto, a orientação é esta, amanhã muda e está outro e nós nunca sabemos muito bem o que é que devemos fazer. Assim não, temos um rumo, temos um horizonte, temos uma meta e desapaixonadamente procurar resolver os problemas que são de todos nós, independentemente de estar o partido A no governo ou estar o partido B. Sr. Presidente, falamos de pessoas, vamos lá falar de pessoas. Vila Nova de Cerveira é dos poucos concelhos do distrito que em 2011, o último ano dos censos, marcou a diferença. Enquanto muitos viram a população reduzir, este concelho aumentou. Passou de 8.852 pessoas em 2001 para 9.253 habitantes. Acha que a curva vai continuar a subir em 2021? Os dados que eu tenho é que eu não diria que vai continuar a subir, mas vai se manter positiva relativamente aos outros municípios, porque a sensação que todos nós temos é que houve efetivamente uma dilapidação da nossa principal riqueza. A nossa principal riqueza são as pessoas e houve, principalmente naquela faixa etária mais produtiva, dos 20 e poucos aos 40 e picos, houve imensa gente que, por diversas razões, e especialmente económicas, emigrou, foi trabalhar para outras paragens e Vila Nova de Cerveira não foi a exceção. Mas tenho a sensação, até por alguns dados que vou recolhendo, que
continuamos a ser menos penalizados, porque isto é uma penalização grande para um território, a fuga dos seus recursos humanos, que a maioria dos outros concelhos do distrito. E depois tivemos, e continuamos a ter aqui, uma mais-valia enorme, que é as nossas empresas. As nossas empresas, pese toda a crise que houve nestes anos, tivemos sempre em Vila Nova de Cerveira um nível de desemprego abaixo da média nacional, sempre bastante abaixo da média nacional. O trabalho é importante para fixar pessoas. Eu acho que é importante, é fundamental, além de outras vertentes, mas o trabalho é uma das grandes condições para fixar as pessoas. Também a habitação, a disponibilidade da habitação. Esta pergunta, o que é mais importante? Fixar a população ou incentivar a natalidade? Olha, eu diria que incentivar a natalidade, porque nós só podemos fixar população se houver natalidade. Portanto, é importante que as pessoas se fixem, que não haja desertificação, mas sem crianças, felizmente, estamos neste momento a observar uma pequena viragem nessa curva. Estão-se a fazer bebés aqui em Cerveira? Eu penso que no país em geral está a haver um aumento de natalidade, o que é muito importante. Não resolve ainda o problema, ainda vamos ter este problema por algumas gerações, mas pelo menos podemos ter a esperança de que haja uma luz ao fundo do túnel, porque a curva da natalidade está finalmente a recuperar. E nós também, a história em tudo é muito importante. E nós, se olharmos a história muito antiga, mas também a história recente, e houve países na Europa, nomeadamente, que é aqueles que estão mais próximos e que até têm, em termos, nas mais diversas vertentes, até culturais, mais proximidade connosco, que passaram por este problema gravíssimo e que conseguiram, aos poucos, inverter essa curva e hoje já estão bastante melhor que nós. Portanto, eu sou otimista por natureza, temos que ser realistas e neste meu otimismo também temos que pôr realismo, mas estou convencido que também nós conseguiremos inverter e superar esta crise que é grave. Cerveira é um município que adota o IMI familiar. Sim. Tem dado resultados o IMI familiar? Olha, pelo menos as pessoas, nós temos o IMI, deixe-me só fazer aqui um parênteses, o IMI, nós temos todos os impostos que têm intervenção municipal no nível mais baixo possível. Portanto, para dizer isto, política fiscal amiga do residente. Exatamente. É uma política, nós dizemos que é uma política a política de baixa fiscalidade municipal. E é evidente, toda a gente gosta de pagar pouco, e pelo menos as pessoas não têm desculpa para não estarem em Vila Nova de Cerveira. Não vão dizer, estou no Conselho de, porque lá os impostos são menores. Não. Essa desculpa não existe. Haverá outras, e há um problema grave em Cerveira, que é a falta de oferta habitacional. É um problema que temos há uns anos e que não é fácil de ultrapassar. Quando a Construção Civil estava com alguma pujança, Cerveira não deu esse salto por algumas razões, e hoje eu acho que continua a ser apelativo investir em Cerveira na parte da habitação, mas não há investidores, as pessoas ainda estão muito pouco receptivas a investir. É um problema que se há de resolver com certeza a seu tempo, mas é um óbice para a fixação de pessoas em Vila Nova de Cerveira, porque temos emprego, temos potencial, e os nossos jovens e as pessoas que vêm trabalhar para Vila Nova de Cerveira vão viver para Valença, vão viver para Tominho, vão viver para Caminha. Com IMI mínimo e familiar, não é? Exatamente, tendo nós todas as condições, tendo outras condições, quer desportivas, quer sociais, quer ofertas culturais, muito atrativas em Vila Nova de Cerveira, mas temos esse óbvio. As coisas não são completamente perfeitas, e costuma-se dizer que a rosa, por muito bonita que seja, tem sempre os seus espinhos, e este é um... Esta medida do IMI familiar, claro que estou a perguntar resultados, mas ainda é relativamente nova, mas acha que vai dar resultado para aumentar a natalidade? Eu penso que não é por aí. Não é por aí. É evidente que à partida é um primeiro incentivo, é um primeiro alerta, mas tem que haver um conjunto amplo de medidas, todas elas que coincidam com o mesmo objetivo, para os resultados se verem, porque
pensando por nós, e a mim já não é o caso, porque o tempo de ter filhos já passou, mas não seria por 500 euros ou por 1000 euros que eu, se fosse na época, resolveria ter mais um filho. Tem que haver muitas outras circunstâncias que assim que concorram nesse sentido. Desde logo, alguma segurança que eu possa pensar, porque todos nós gostamos de ter, quando pensamos em ter filhos, que eles possam vir a ter alguma segurança ao longo da sua vida. Vamos usar a palavra mágica, que é trabalho, não é? Trabalho. Condições de integração na sociedade. Um ambiente amigável. Portanto, são coisas que contribuem para que as pessoas se desinibam e digam, acho porque vale sempre a pena ter filhos, mas convencer as pessoas às vezes é que também é uma questão cultural, cada vez mais os nossos jovens gostam de viver a vida primeiro e pensar em ter filhos depois. Portanto, há que fazer aqui alguns equilíbrios, mas dar-lhes fundamentalmente uma série de condições externas para que possa incentivar também a cumprir, que é uma obrigação nossa como seres sociais. Presidente, estas são algumas medidas, de certeza, que vão estar incluídas no próximo Orçamento Municipal de Cerveira, que já foi aprovado. Definiu esse orçamento como alheio ao calendário eleitoral? Sim, quisemos fazer um orçamento na linha dos orçamentos que fizemos nos últimos 3 anos. Não inscrevemos obras, lá está, com aquela grandeza megalómana, inscrevemos obras que sejam necessárias para os cerveirenses, que tenham aplicação prática no imediato. É evidente que todos nós gostamos de ver grandes obras e elas irão aparecer a seu tempo, mas temos que ter sustentabilidade para elas. Fizemos um orçamento de 12,1 milhões, subimos cerca de 6% relativamente ao orçamento anterior, perfeitamente sustentável. É um orçamento com o qual nós podemos gerir a autarquia, continuar a dar esperança aos cerveirenses de lhes aumentar a qualidade de vida, mas também sustentar equilibradamente as finanças municipais sem criarmos mais dependências ou aumentar dívidas. É esse um dos objetivos deste mandato, é, de uma vez por todas, estabilizar a dívida municipal em níveis baixos que as gerações futuras e os executivos futuros, os autarcas futuros, possam vir com confiança, enfrentar este desafio autárquico com confiança, sabendo que não têm um fardo, uma carga pesada para resolver no imediato e programar o mandato com segurança. É evidente que nós temos sempre aqui abertura e sabemos que temos apresentado algumas candidaturas que estão em aprovação, outras já estarão em aprovação, ainda não temos os contratos de financiamento. Quando isso acontecer, estamos sempre a tempo, no início do próximo ano, de reforçar o orçamento, reforçar essas medidas e pôr em prática aquilo que são os nossos objetivos de construir, fazer esses melhoramentos que estão inscritos nestas candidaturas que apresentamos. Um desafio que não pode passar ao lado de qualquer orçamento municipal é a intenção, pelo menos a intenção de criar emprego. Como é que está a Cerveira na criação de emprego? Olha, eu digo-lhe, peço perdão, há cerca de um mês e meio, fiz um périplo pelas nossas empresas, pelos nossos empresários. E como sabe, Vila Nova de Cerveira, entre maiores e um pouco menores, temos instalados nos nossos perímetros industriais, nas nossas zonas industriais, cerca de 40 empresas. Dessas 40 empresas, 11 ou 12 delas, são as maiores e as mais significativas, dão emprego a 2.600 pessoas. O que, para Vila Nova de Cerveira, é um número significativo, pois todas as outras empresas têm menos postos de trabalho, mas também contribuem para que em Vila Nova de Cerveira, efetivamente, não haja um desemprego. Há sempre o desemprego residual técnico, por várias razões que não é, se calhar, a altura oportuna de os escalpelizar. Sr. Presidente, o que é que será o novo, para as pessoas perceberem, o que é que será o novo polo industrial de Sapardos? O novo polo industrial de Sapardos é, junto
ao nó da autoestrada e, portanto, localizado num local privilegiado, com 700, 800 metros distante de um nó de uma autoestrada, com a Espanha ali ao lado, com a via aberta para o Porto ou para Braga, com a acessibilidade próxima, penso eu, a Paredes de Coura ali também, no mesmo local, e numa zona mais interior do concelho de Vila Nova de Cerveira, portanto, podendo, de certa forma, captar e resolver um pouco esta dificuldade que os nossos empresários referem de mão de obra, porque uma das dificuldades, também nós sabemos, da nossa mão de obra, são os transportes. Os nossos concelhos têm uma dificuldade endógena, vá lá, de transportes. Ou temos meio de transporte próprio, ou não conseguimos, por meio de transportes públicos, ter disponibilidade de cumprir os horários laborais. É um óbice grande, não é? E, assim, captamos, de certa forma, em Sapardos, essa convergência de mão de obra dos locais mais do nosso concelho, mas também, quer de Paredes de Coura, ali daquela zona de Paredes de Coura, que é muito próxima, Valença e, eventualmente, até Ponte Lima. Portanto, fica ali num local muito estratégico em termos de localização, quer para as pessoas que queiram trabalhar, quer para depois, portanto, as vias de circulação portanto, de mercadorias, quer dos empresários que se deslocam, é um local privilegiado em termos de localização. E o que nós queremos implantar é que nós temos ali uma área, a única área que está disponível no PDM de Vila Nova de Cerveira, com a potência industrial, temos pequenos polos, mas pequeníssima para uma pequena indústria residual, portanto, e ali dá para instalarmos empresas já com dimensão. E nós vamos, nesta primeira fase, promover um loteamento para 6 lotes para unidades industriais já com alguma dimensão, a dimensão adequada a Vila Nova de Cerveira e ao tecido industrial que nos rodeia. Então, um claro empenho deste Executivo em ampliar as zonas industriais, disso já percebemos, mas para haver zonas industriais é preciso chegar lá. Como é que são as acessibilidades? Isso mesmo. Em Vila Nova de Cerveira, Sapardos, com um nó de autoestrada ali, a acessibilidade é excepcional. Também, nesse local, é onde está prevista a acessibilidade a Paredes de Coura. Portanto, é a nova via que se prevê, que a curto prazo possa nascer, é precisamente nesse local. Portanto, é uma confluência, também passa ali, nesse mesmo local, ali a menos de 1 quilómetro, a Estrada Nacional, a Estrada Nacional, agora não sei se é 201, ou que vai de Valença, São Pedro da Torre, para Descoura e depois para Ponte Lima. Portanto, é um local, em termos de... E os restantes também estão bons, em termos de restantes parques industriais? As acessibilidades no concelho de Vila Nova de Cerveira estão boas. É evidente que as estradas municipais não são estradas com um perfil de autoestrada, como é óbvio, são estradas belíssimas, estradas de meia montanha, com as suas curvas, mas em termos de pavimentação, em termos de circulação, estão muito boas. Este encerramento ali na estrada, na saída da autoestrada para a Nacional 13, ultimamente é que te foi uma dor de cabeça, não foi? Foi principalmente, e eu vou-lhe dizer curiosamente, esse corte é feito no concelho de Valença, mas os grandes prejudicados foram os empresários de Vila Nova de Cerveira, porque muitos deles circulam de Espanha para Vila Nova de Cerveira, as próprias mercadorias, os próprios abastecimentos vêm de Porrinho, que é o nosso grande parceiro, ou a nossa sustentabilidade em termos industriais. Aliás, deixem-me fazer aqui um parênteses para lhes dizer que nós estamos a fazer esta ampliação porque sabemos, há muita vontade e há, portanto, muitos indícios de que muitas das indústrias da metalomecânica, nos diversos setores da metalomecânica, querem vir para Portugal, para aqui, para as zonas de fronteira, para estes concelhos de fronteira. Foi assim que nasceu o nosso primeiro polo industrial, foi assim que nasceu o nosso segundo polo industrial, e hoje esse fenómeno está outra vez a verificar-se com grande incidência
a deslocalização, não sei se o termo será o mais adequado, de algumas dessas indústrias para a zona raiana, para a zona fronteiriça de Portugal. Até porque, como sabem, o Porrinho reforçou agora, recentemente, a sua capacidade industrial com a captação de grandes investimentos e de encomendas que dão a sustentabilidade a um prazo bastante largo, e daí esta vontade de, por variedíssimas razões, algumas dessas empresas querem vir para aqui, para Portugal. Presidente, para fecharmos este dossiê, que incentivos, em suma, apresenta a Cerveira para os empresários que aqui pretendam montar o seu negócio? Olha, os empresários que queiram vir a Vila Nova de Cerveira têm, como tiveram na Câmara Municipal, um parceiro privilegiado. Somos um facilitador de negócio, é evidente que não resolvemos todos os problemas. Desde logo, queremos resolver o problema de base, que é o problema do solo industrial, que tínhamos este constrangimento e que a partir do próximo ano vamos poder fazer uma oferta em consonância com as necessidades dos empresários, mas também contam connosco nas mais variadas vertentes, que é, desde logo, uma política fiscal amigável, que também é importante, e desde logo um facilitador de diálogos entre as diversas partes, o que para um empresário que se vem de fora e conhece mal o local onde se vem instalar, é sempre bom ter uma palavra amiga, alguém que o ajude, que lhe o encaminhe nos primeiros passos, que depois sabem eles caminhar. Está dita a mensagem. Vamos agora abrir aqui um bocadinho o dossiê do desporto. Já me disse que a grande obra, possivelmente, será a obra do mandato, a intervenção na piscina municipal. Sim, no mandato que estamos atualmente, foi a obra de maior relevância, pelas mais diversas razões. Desde logo, porque a nossa piscina municipal é uma peça arquitetónica icónica, ou seja... Com aquela cúpula, não é? Cúpula fabulosa, lindíssima, mas em termos ambientais e em termos energéticos era uma desgraça. Ou seja, era um bebedouro, não era? Era um sorvedouro de energia. Foi projetada no finais da década de 70, a princípio da década de 80 do século passado, não havia preocupações energéticas, os custos da energia eram reduzidos, portanto quem a projetou não teve minimamente essa preocupação. Nem sabia que os LEDs viriam, não é? Claramente, os LEDs, mas não só, já nessa altura havia outras soluções. Porque gás natural, etc. Mas aquela construção era uma construção como ainda é esta hoje, mas é em ferro e vidro. E para se fazer hoje em dia uma construção de ferro e vidro é preciso algumas soluções de engenharia, arquitetónicas, que permitam a eficiência energética. E o problema é que, além das enormes e graves corrosões que a estrutura metálica apresentava, já havia muitas das peças a desagregarem-se. Houve que durante ali 2 ou 3 anos arranjar uma solução engenhosa, pôr ali umas redes de pescador para que as peças que se desagregavam não viessem cair na piscina e causassem... Ela estava muito complicada. A utilização da nossa piscina nos últimos anos estava muito complicada. Uma das razões era a segurança. Estava em causa a segurança das pessoas. Nós, por acaso, fomos arranjando ali umas soluções engenhosas e fomos sempre preservando Uma questão de imagem, quer dizer, uma pessoa a nadar e de repente caiu uma coisa. Uma placa a cair para uma rede que está por cima da pessoa. É intimidatório, não é? Claramente que sim. Mas também a questão energética. Vidros simples, em contacto direto com o aço, portanto, as perdas térmicas eram enormes. Grandes volumes, portanto, tínhamos um custo energético insustentável. Depois não havia acessibilidades para as pessoas com capacidade reduzida, não tinha um elevador nas mudanças de piso, não tinha rampas, portanto, era, efetivamente, uma piscina que precisava de uma intervenção urgente. E foi feito. E foi feita, como disse, foi uma obra que nos custou cerca de 2 milhões de euros, com provavelmente cerca de 60% de financiamento, mas que hoje está uma piscina muito apelativa. Reduzimos, no final deste ano teremos números exatos, porque para se poder comparar precisamos de pelo menos
no mínimo 1 ano para termos alguma fiabilidade, mas eu asseguro-lhe que reduzimos no mínimo 40% a fatura energética. Aumentamos a capacidade de utilização. Nós é muito procurada, não é? Não, portugueses, galegos. Nós, neste momento, temos 2.100 pessoas a utilizar a nossa piscina, quando antes da intervenção tínhamos cerca de 1.600. Não contando as escolas. Eu estou a dizer, portanto, nós as escolas não as contamos para este índice de utilização, porque é promovido pelo município, mas temos todos os nossos miúdos das escolas que vão, com maior ou com menor frequência, dependendo da idade, à piscina municipal. Mas, e ainda temos, se tivéssemos mais disponibilidade, ainda temos pessoas a quererem horários para a piscina. Vamos ter que arranjar aí uma solução qualquer de engenharia de horários para tentar para dar essa disponibilidade a mais pessoas. Mas isto para lhe dizer que mais de 60 seguramente por cento das pessoas são galegas. Portanto, utilizam este nosso equipamento. É porque ele tem qualidade, é porque ele é apelativo, é porque as pessoas se sentem bem. Portanto, para concorrer para a grande frequência há vários fatores, nomeadamente, desde logo, as instalações, a qualidade, mas também a simpatia das pessoas, a afabilidade, porque se nós podemos ter o melhor equipamento do mundo e se nos tratarem mal, assim, eu tenho muita pena, que tenho aqui umas grandes instalações, mas estou a ser mal, vou-me embora. Portanto, isto tudo concorre para que realmente a nossa piscina seja muito apelativa. E foi, efetivamente, o grande investimento deste mandato. Mas temos feito outros importantes, até também na área desportiva. Desde logo no início do mandato, reestruturámos, metemos um piso sintético novo no campo de futebol do Clube Desportivo de Cerveira, é municipal, mas é utilizado pelo Clube Desportivo de Cerveira. Reformulámos as instalações, fizemos ali um grande investimento de umas centenas de milhares de euros. Fizemos a segunda fase da Ecovia, que ligou o centro de Vila Nova de Cerveira ao concelho limítrofe de Valença. Fizemos o projeto para a terceira fase da Ecovia, que vai ligar o sul do concelho de Vila Nova de Cerveira a Caminha. Portanto, fizemos intervenções na pista municipal de atletismo. Fizemos já uma intervenção no campo do Desportivo de Campos, que é dos poucos que este distrito ainda tem em terra batida e que ainda tem uns balneários que eu não considero balneários, era ali uma coisa muito pouco digna. Portanto, já construímos a estrutura dos balneários, vamos acabar agora a estrutura ainda com o início deste ano e princípio do próximo ano, pôr ali uns balneários dignos, decentes, que as pessoas gostem de utilizar, para depois a seguir, e pensamos que ainda este mandato, instalar o relevado sintético para termos uma segunda alternativa em Vila Nova de Cerveira, também para essa prática desportiva. Mas também investimos nos desportos náuticos. Também temos investido na Associação da Juventude de Cerveira, que está mais vocacionada para o remo, para outras atividades, mas fundamentalmente para o remo. Portanto, temos feito um esforço, já falei no Centro Municipal de Atletismo. Portanto, temos investido nas várias áreas desportivas de forma a dar as melhores condições, dentro daquilo que dispomos, mas temos muito boas condições para os nossos jovens poderem praticar desporto e não só futebol. Presidente, uma saltada aqui à educação. Que papel tem tido a Escola Superior Galécia aqui no concelho? Olha, a Escola Superior Galécia, como todos os estabelecimentos de ensino, tem sofrido as consequências de termos menos jovens, mas é uma instituição de referência na área da arquitetura e que para nós nos diz muito, até porque às vezes diz, e com muita propriedade, santos da terra não fazem milagres, e a Escola Superior Galécia está muito bem cotada e está muito bem referenciada a nível internacional. Tem uma rede de parcerias enormes, com uma cotação boa, e felizmente também vai tendo alunos. O município pretende continuar a ajudar a Escola Superior Galécia? É assim, nós temos parcerias com a Escola Superior Galécia. Ainda agora, por exemplo, nesta regeneração que queremos fazer do centro urbano, na ARU, encontramos um parceiro interessante na Escola Superior Galécia. Portanto, estamos atentos, procuramos fazer parcerias com eles e eles connosco, e vamos-nos
ajudando, entre aspas, vamos procurando ter esta interação que sirva as partes. O ensino superior é altamente um fator importante para fixar pessoas no concelho? O ensino superior sempre foi, e esta descoberta já foi feita há muito tempo. Qualquer localidade que tenha ensino superior tem vida, tem jovens, porque não havendo jovens as coisas complicam-se. E sempre conseguimos fixar alguns jovens e não só. E uma coisa que é importante, que nunca nos devemos esquecer: não pode haver progresso se não houver conhecimento. E o conhecimento vem de várias proveniências, mas com maior incidência e com maior capacidade do estabelecimento, do ensino superior, das instituições do saber, que são as universidades, e, portanto, nessa área. Portanto, temos que ter sempre isso em atenção. Nem todos podemos ter grandes universidades, nem todas as especialidades. Se nós tivermos com qualidade a nossa Escola Superior Galécia, que já contribuímos para essa parte que também temos a obrigação de fazer, para o saber que é fundamental para o nosso futuro. Muito bem, e por falar em conhecimento, quem conhece bem destas coisas é o povo. A Rádio Val do Minho andou no meio do povo para ouvir o que é que o povo pensa do Presidente da Câmara e sobre o que é que falta ainda fazer em Cerveira. Sr. Presidente, vamos ouvir. Temos um Executivo independente há 3 anos. O que é que está a faltar em Cerveira neste momento? Mais dinamismo, salvo erro, para a vila, que acho que está morta, falta qualquer coisa que também não sei explicar muito bem, mas acho que a Câmara que devia ter o privilégio de dinamizar mais aqui, e principalmente no inverno, não é? Mais incentivo por parte da autarquia para o comércio local, de forma a fazer com que as pessoas fixam-se mais cá a nível de comércio. A população em Cerveira precisa de mais comércio, mais diversificado, não apenas somente cafés e restaurantes, e se calhar, por canal autarquia, dar uma ajuda, isentar algumas taxas, favorecer o aparecimento de novos comércios e não ser apenas uma vila com muito dinamismo ao sábado, que se reduz a nossa feira semanal. A nível de comércio, por exemplo, é a união entre os comerciantes e a proximidade com a autarquia, mas uma proximidade real e entendimento e que possam trabalhar em conjunto, sem quesilas, sem invejas, sem eu sou o maior e por aí. O hospital a funcionar. Temos um hospital, dizem, dotado com tudo que há de bom, raio-x, essas coisas todas, e não funciona. Porque instalaram aí aquele povo e o hospital ficou desativado. E a maioria da população é idosa e que é? Vão para Viana, vão para Braga e pelo caminho morrem, pronto. Que balanço é que faz deste Executivo, que é um Executivo novo, independente? Há 3 anos era outra cor, agora temos um independente. Que balanço é que faz? Parece que a população gosta deste Executivo. Eu também não tenho nada contra. Só tenho contra realmente isto, que quando vão para tomar conta dizem que sim, que vão abrir o hospital e a pousada e tal. E depois fica tudo na mesma. Agora, parece que a Câmara que está a tratar de retomar a pousada ao seu encargo. E ainda bem que assim seja, mas acho que prioritariamente era o hospital. Era o hospital. Acho eu. O balanço, no geral, acho que é bom, não é? Agora faltam pequenas pormenores que se calhar faziam a diferença, não é? Com sinceridade, foi uma experiência nova o facto de ser aqui em Cerveira uma Câmara independente. Penso que é um pouco mais do mesmo, também não é fácil mudar de um dia para o outro. Há algumas situações que efetivamente há favorecimento, pelo menos nota-se a nível de funcionários municipais, principalmente os que estão visíveis, os que trabalham na rua, nota-se muito mais empenho por parte deles, se calhar é um bom ambiente que possa haver. Positivo, não mudou muito em relação ao que já estava, portanto já era bom, não noto grandes melhorias, mas uma continuidade, o que já é bom, claro. Muito bem, algumas críticas positivas ao seu mandato. Começamos já por esta senhora que mostrou-se preocupada com o hospital. Presidente, haverá hospital em Cerveira? Dificilmente, porque o espaço está
está ocupado pelo hospital, pela Clipóvoa. Não há, é evidente que não há espaço natural, nem sequer haveria clientes, diga-se doentes, para um novo hospital em Vila Nova de Cerveira. E a Santa Casa da Misericórdia, de que este Executivo, como naturalmente os outros, eu só falo por este porque é o que temos feito um grande esforço e um grande empenho em apoiar a Santa Casa da Misericórdia nas suas vertentes, para lhe dar qualidade, portanto, que é uma instituição das mais antigas, ou a mais antiga do Conselho, e que tem passado por períodos extremamente difíceis, financeiros, de instalações, portanto, esteve numa situação dramática que, felizmente, penso que está a ser doblada. Esta mesa tem feito um trabalho excepcional, mas esteve mais em risco de ter que fechar do que conseguir sobreviver. E depois, o hospital, que sendo da Santa Casa, não é da Santa Casa, eventualmente tem uma ala superior que podia ser utilizada para valências importantes para Vila Nova de Cerveira, mas que estão consignadas nesta concessão. Ou seja, o locatário, ou quem utiliza as instalações, nem faz, nem deixa fazer. Portanto, eu já questionei, eu abordei o provador, e ele diz-me que é uma situação muito difícil de reverter, porque o contrato, quando foi elaborado, foi muito bem fechado, ou seja, foi muito bem cozido, não dá grandes hipóteses de reversão do contrato. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia está de mãos e pés atados relativamente às instalações, que teoricamente são suas, e eu digo, na prática não são, porque não pode lá intervir, não pode lá fazer nada, atualmente, nem nos próximos anos, num prazo até bastante alargado, e condiciona tudo quanto queiramos falar de saúde em Vila Nova de Cerveira, que não seja a instituição pública de saúde. E, portanto, aqui, nesta área, nesta matéria, não haverá muito a fazer. Teremos que contar com a boa vontade da Clipóvoa, que nos serviços que vai prestando não haverá, eu pessoalmente não há razão de queixa, eu acho que não. Agora, não são os serviços que os cerveirenses desejariam, gostariam, e se calhar têm necessidade. E quanto à pousada? Pousada é um outro problema, porque a pousada não é só a pousada. A nós custa-nos, porque a pousada é o Castelo de Vila Nova de Cerveira. É o monumento mais icónico de Vila Nova de Cerveira. Qualquer turista, qualquer pessoa, qualquer visitante que venha a Vila Nova de Cerveira gostaria de ir e gosta e vai ao nosso castelo. É o monumento que mais visitantes, de longe, mais visitantes tem. E esteve lá instalada uma pousada entre os anos 80 e 2009, que era a pousada de Ondinis, uma pousada de referência, uma pousada histórica, numa primeira fase explorada pelas pousadas de Portugal e depois pelo Grupo Pestana. Foi concessionada ao Grupo Pestana com a condição de não poder ser encerrada. Em 2009, por uma engenharia feita pelo Grupo Pestana e um contencioso com a pousadas, com o Grupo Pestana, com as pousadas de Portugal e com então acho eu que na altura se designava pelo IPAR, pelos monumentos, uma questiúncula relativamente a eventuais necessidades de obras de intervenção, arranjaram um argumento e o Grupo Pestana fechou a pousada. Fechou a pousada, entregou-a à Enatur, e a Enatur, por sua vez, entregou-a à tutela, que é o Ministério das Finanças. Está entregue ao Ministério das Finanças. Todo aquele conjunto é pertença do Estado, da Administração Central, está na gestão do Ministério das Finanças, na direção de património. Deixa a senhora perceber para quando a pousada? Os executivos têm feito muita força, nós pessoalmente e este executivo, desde o primeiro dia que temos feito diversas insistências e as diligências que consideramos oportunas junto da tutela, e o melhor que nós conseguimos até agora foi que fosse publicada há cerca de um mês e tal, fosse incluída nos monumentos
a conceder pelo Estado a privados para a recuperação o Castelo de Vila Nova de Cerveira. Portanto, e entre os 90 monumentos que o Estado pretende recuperar por esta via, fez um primeiro lote de 30 e nesse lote, nos 10 primeiros está a pousada de Vila Nova de Cerveira. Portanto, nós pensamos que, eventualmente, até ao final do ano, início do próximo ano, pode sair o aviso que permita haver concorrência para a recuperação e a regeneração daquele espaço. Presidente, muito sucintamente, que já estamos na reta final, uma respostazinha àquele senhor que pede maior dinamismo e maiores regalias para os comerciantes. Olha, é natural que as pessoas queiram sempre mais. Vila Nova de Cerveira, efetivamente, durante o verão, tem um dinamismo que eu considero elevado. Nas mais diversas vertentes culturais, de eventos, que é aquilo que compete à parte pública, atrair as pessoas. Depois, os comércios têm que ser dinamizados pelas pessoas, pelos proprietários. Nós não podemos pôr funcionários municipais a servir à mesa ou a vender os produtos ou a melhorar os estabelecimentos, que efetivamente há programas próprios para isso, que nem sequer são da competência da Câmara Municipal, mas há programas para regenerar, rejuvenescer, dar outra atratividade. Vila Nova de Cerveira nunca foi efetivamente uma vila com grande comércio, nunca teve grande apetência para comércio, porque tinha 2 polos aqui muito próximos, 2 vilas muito próximas, com grande capacidade em termos de comércio. Presidente, incêndios. O último verão foi terrível no distrito. Cerveira não escapou, mas Cerveira foi dos poucos afetados. Isso deveu-se a uma maior preparação do concelho? Curiosamente, há um ano que nós andámos a fazer limpezas e manutenção naquela zona em Covas com a nossa máquina. Isto foi uma sorte, efetivamente. Foi os espaços estarem limpos, os estradões estarem com boa acessibilidade, haver corta-fogos, porque senão podia ter sido um drama para a nossa freguesia de Covas. Mas eu digo isto porque não chega só a falar em limpeza. Há muitos outros fatores, e este também das pessoas terem consciência, e algumas, eu diria que não têm consciência por outras razões, se calhar até por razões de saúde ou falta dela, mas é preciso também termos atenção a esses pormenores que são tão importantes como todos os outros fatores. Sr. Presidente, estamos a fechar, peço-lhe mesmo que seja sintético, já temos mesmo muito pouco tempo. Turismo em Cerveira, como é que está o turismo? Quais os locais mais visitados? Olha, é assim, Vila Nova de Cerveira é um local com o Alto Minho, todo ele é muito bonito, mas Vila Nova de Cerveira, em particular, tem locais de rara beleza, tem locais icónicos como o nosso cervo, como o Convento de Sampaio, como o Alto de Pena, como Covas, como o Rio Coura, como o nosso Rio Minho. E é que cá vem, afinal? Nós temos notado, e este ano então foi um aumento brutal em termos de visitantes, provenientes, nomeadamente do Norte da Europa. Acho que temos tido um incremento enorme de franceses e alemães, mas também do Norte da Europa. Para provar o sábel, não é? Para provar o sábel, nós temos, o Alto Minho tem uma gastronomia fabulosa, Vila Nova de Cerveira tem bastante gastronomia, e depois temos uma simpatia natural que atrai e fixa os nossos visitantes. E um dos grandes contributos que também aportou o Conselho este ano foi a Ecovia. E a Ecovia, curiosamente, atrai milhares e milhares de pessoas que vão passando a palavra. E os eventos culturais? Os eventos culturais. A Bienal, como é que tem andado a Bienal? A última, que foi há dois anos, em 2015, correu muito bem, teve um número muito significativo de visitantes. E estamos já a preparar a próxima, que será em julho do próximo ano. Mas a Bienal em si atrai visitantes e é muito importante. Mas é importante para fixar o nome de Vila Nova de Cerveira, porque é o embaixador. Mesmo que a própria Bienal em si não traga diretamente o visitante na hora da Bienal, é o grande embaixador de Vila Nova de Cerveira no país e no estrangeiro. E as pessoas fixam Vila Nova de Cerveira, a Bienal da Arte, Vila Nova de Cerveira, porque, quer dizer, de uma maneira ou de outra, se não vem à Bienal, acabam por Vila Nova de Cerveira, muitas vezes por via indireta. Mas, efetivamente,
Este ano notamos um grande incremento de visitantes, aliás. Pois naqueles eventos que são engraçados e têm o seu ar pedagógico, que é a Festa da História, por exemplo. Nós temos muitos eventos durante o ano, procuramos dinamizar com exposições, com conferências, com eventos. Mas no verão é natural, porque os eventos, e nós também temos que ser realistas e as pessoas também têm que entender. Por muito que nós nos esforcemos, agora, nesta época, por exemplo, mais junto ao Natal, não. Mas nesta época, ou em janeiro, ou em fevereiro, podemos fazer aqui os maiores eventos do mundo. Mas não atraímos as pessoas. Ao turismo de natureza, cada vez mais se verifica, aos traios, aos trilhos. E o Castelo, Sr. Presidente, que é onde se faz as passagens de ano? Eu já lhe disse, o Castelo é o monumento que mais pessoas atrai e que mais pessoas visitam em Vila Nova. E o Governo desbloqueou o impasse em que este monumento se encontrava. Finalmente, não é? Finalmente está escrito. E agora esperemos que tenha um bom resultado no imediato. O Castelo pode ser recuperado. O Castelo pode ser recuperado, aliás, é uma preocupação. A pousada ou o complexo que lá existe no interior, e o próprio Castelo precisa de obras de beneficiação urgentes, porque tem a sua estrutura, corre risco de colapsar se não houver intervenção. Qual é o ponto da situação? Quando é que começam as obras, se é que podem começar? Não, obras de imediato não. Primeiro vamos arranjar o Governo, e também nós estamos disponíveis para isso, o parceiro para dinamizar o espaço. E penso que poderemos ter, final de ano, princípio do próximo, aí alguma novidade. Muito bem. Sr. Presidente, 3 perguntas finais. Começamos esta entrevista com o que foi feito nestes seus 3 anos à frente da Câmara de Cerveira. Falta um para as eleições autárquicas. O que é que falta fazer? Olha, para um autarca falta sempre muito. Nunca a obra está concluída. É evidente que nós, em Vila Nova de Cerveira, temos muitas intenções, muitos projetos que gostaríamos de ver concluídos. Sabemos que, quando formos embora, onde vir outras pessoas, quando dá continuidade a esses ou outros. Mas, desde logo, e para as pessoas, ainda há alguns pequenos pormenores de proximidade. Nós, durante estes anos, resolvemos, foi a nossa primeira e principal preocupação, foi resolver as questões de proximidade. Mas ainda há um ou outro ponto que ainda gostaríamos e vamos tentar fazer um esforço de ainda o ano que nos falta, ou 11 meses, ainda resolver a grande parte, ou significativamente, parte dessas pequenas coisas que nos faltam. Sr. Presidente, a pergunta da praxe. Vai recandidatar-se à Câmara de Vila Nova de Cerveira? É assim, é uma resolução que ainda não está tomada. O que eu lhe posso dizer é que este projeto, isto foi um projeto de certa forma sui generis, este projeto de cidadãos, nós chamámos-lhe movimentos independentes, mas isto é no fundo um movimento de cidadãos que é assim que está inscrito na lei. Este projeto, que foi interessante e sui generis, como eu disse, vai ter continuidade. Já foi decidido que vai haver candidaturas Pense, não é? Pense. Em Vila Nova de Cerveira, quer à Câmara Municipal, quer à Assembleia Municipal, quer, pensámos nós, em todas as freguesias do Conselho. Mas... Agora, quem vai encabeçar esse projeto, poderei ser eu ou não. Não é fundamental que assim seja. Eu vou pegar um bocadinho consigo. Portanto, está a deixar em aberto a possibilidade de se candidatar por uma cor política? Não. Eu a ser candidato, é assim, eu neste momento dir-lhe que está fora de questão. É evidente que nós, e todos sabemos, e nós não somos, eu já não sou nenhum menino, já ando nestas coisas já há 40 e muitos anos, e em política não há nãos definitivos. Neste momento não, mas não há nãos definitivos, como é óbvio. Agora, eu, se for candidato, será pelos movimentos independentes. Não sei se vou ser ou não candidato, porque ainda não há essa decisão. A decisão que há é que, efetivamente, vai haver candidaturas de cidadãos, ou seja, da parte do Pense, para o Conselho e para as freguesias, para o município e para as freguesias. A seu tempo se verá, com certeza, e a solução que vai ser encontrada será melhor, não é? Pensamos nós, será sempre a melhor, porque nos partidos políticos há uma estrutura e há umas regras. Nos movimentos independentes não. É evidente que temos um leque alargado de personalidades, de cerveirenses, de cidadãos, que nos dão
conforto, nestas que nos dão apoio, que nos dão dicas, que nos dão conselhos, e é sustentado nesse grupo que foram tomadas as decisões há 4 anos atrás, ou cerca disso, e que será oportunamente também tomada essa decisão. Sr. Presidente, para finalizar um ano da batalha autárquica, sendo um ou não dos candidatos, que mensagem transmite aos cerveirenses? Olha, a mensagem é sempre a mesma. Nós estamos aqui com muito gosto. É uma honra servir Cerveira e os cerveirenses. As coisas nem sempre correm como nós gostaríamos que corressem. A nossa grande vontade é nunca falhar. Mas sabemos que, por vezes, ou falhamos ou não fazemos as coisas como os cerveirenses gostariam que fizéssemos, por variadíssimas razões. E eu digo, o que eu peço aos cerveirenses é que quando entendem que as coisas, uma ou outra coisa está menos bem, que nos digam, porque nós gostamos de trabalhar olhos nos olhos com as pessoas, gostamos de que nos confrontem com as ideias até. Podem não ter razão, mas pelo menos conversamos e explicamos, porque o pior que pode acontecer é andarem por fora a discutir assuntos do qual nós às vezes somos alheios e não podemos responder ou dar a nossa versão. Portanto, essa mensagem é porta aberta, cerveirenses para serem ouvidos e para nós trabalharmos com os cerveirenses. Sempre o fizemos e sempre o faremos enquanto aqui estivermos, e os cerveirenses só estamos enquanto os cerveirenses quiserem. Tudo faremos para fazer o melhor por Cerveira, para aumentar a qualidade de vida e o bem-estar dos cerveirenses. Sr. Presidente, muito obrigado. É com esta mensagem que fechamos este ciclo de entrevistas aos presidentes da Câmara do Vale do Minho. Quanto a mim, Miguel Rocha, foi um gosto levar a informação até si. 3 anos já passaram. Falta 1 para as próximas autárquicas. E o relógio está a contar. É tudo. Boa tarde. Nós promovemos Vila Nova de Cerveira e procuramos estabelecer contactos. Quando cheguei ao quartel às 9 horas, eu encontrei a porta fechada e perguntei o que é que se passava. Temos que dar os parabéns aos nossos empresários, às nossas indústrias. Não temos qualquer notícia, temos questionado a GNR. Estes resultados enquadram perfeitamente num outro dado que também é muito importante para nós. Deste tipo de material vai para um forno de solução e perde-se o rastro imediatamente. Eu penso que não só Vila Nova de Cerveira, mas todo o Vale do Minho e, por conseguinte, Portugal tem a ganhar com este estreitamento de relações. É uma aposta em diversificar as nossas ofertas. Correu muito bem, todas as atividades foram muito concorridas. Enquanto houver um desempregado, é um drama.